Una scoperta straordinaria, una scoperta di cui parlerà tutto il mondo perché arricchisce le ricerche sull'uomo di Neanderthal, frutto di un lavoro della nostra soprintendenza insieme alle università e agli enti di ricerca, davvero una cosa straordinaria. Nove fósseis de neandertais incompletos foram encontrados em uma gruta. 8 deles terão entre 50.000 e 68.000 anos, e o nono fóssil de um neandertal mais antigo estará entre os 90.000 e os 100.000 anos. O achado aconteceu na Gruta de Guattari, na costa entre Roma e Nápoles. Acredita-se que os restos fósseis encontrados na gruta correspondem a adultos, embora um possa ser um jovem. Mais de 80 anos após a descoberta da caverna Guattari em San Felice, Tirchio, na Itália, onde encontraram outras 2 evidências de neandertais, uma pesquisa da Superintendência Arqueológica de Frosinone e Latina, em colaboração com a Universidade de Tor Vergata, levou à descoberta desses 9 neandertais. Se levarmos em conta os 2 outros indivíduos que já tinham sido descobertos no mesmo sítio, temos um total de 11 indivíduos, confirmando que este é um dos sítios mais importantes do mundo para a história do homem neandertal, afirmou o ministro da Cultura italiano Dario Franceschini, citado pela agência francesa AFP. Para o governante, esta é uma descoberta extraordinária que dará a volta ao mundo. Francesco Di Mario, que liderou as escavações, acredita que aqueles indivíduos são representativos de uma população de neandertais que devia ser muito importante naquela região. Explicou também que os restos mortais representam uma população de neandertal que seria numerosa na área. O homem neandertal marca uma etapa fundamental na evolução da humanidade, representando o pico de uma espécie e a primeira sociedade humana a falar devidamente, frisou o diretor do Serviço Regional de Antropologia, Marion Rubini. As escavações mais recentes tiveram início em outubro de 2019 e as descobertas hoje, oficialmente anunciadas, vão ajudar numa melhor compreensão da história do povoamento da Itália. Desta vez, foram encontrados no local milhares de ossos de animais, incluindo ossos de grandes mamíferos como elefantes, rinocerontes, veados gigantes, cavalos selvagens e ursos que os neandertais teriam caçado e trazido para a caverna para se alimentar. E também encontraram ossos mais recentes de hienas. Também muitos ossos de outros animais pré-históricos, incluindo os aurochs e ursos das cavernas, já extintos. A Gruta Guattari, na cidade de San Felice de Tirchio, região de Lácio, foi descoberta por acaso, encontrada acidentalmente por um grupo de trabalhadores em fevereiro de 1939. Pouco depois, o antropólogo Albert Carlo Blanc descobriu naquele local um crânio de Neandertal em perfeito estado de conservação. As investigações, ainda em andamento, começaram no outono de 2020 como parte de uma operação para proteger a caverna de Guattari, que leva o nome do seu descobridor, dono do terreno onde se encontra o local. Já na época, graças aos estudos do paleontólogo Alberto Carlo Blanc, foi compreendida a grande importância deste local, classificado como um dos mais importantes do Paleolítico Médio Europeu. Estas novas descobertas na Gruta Guattari estão preservadas graças a um desabamento ocorrido há 60.000 anos. A caverna acabou por ficar protegida, um ambiente absolutamente único, explica Mário Rolfo, professor de arqueologia pré-histórica da Universidade de Tor Vergata, em Itália, porque um desabamento, talvez devido a um terremoto, fechou a entrada há cerca de 60.000 anos.
No interior, estratificado ao longo do tempo, uma extraordinária base de dados de elementos fósseis, restos de plantas e até animais cuja presença não era conhecida nestas áreas. Elementos que, segundo os investigadores, permitirão reconstruir a história de todo o Tirchio e na planície pontina, na região de Lácio, na Itália. Lugares que o homem de Neandertal visitou por um período de tempo que varia de 300.000 a pelo menos 50.000 anos atrás. E isso graças também às tecnologias atuais que os estudiosos de meados do século XX não poderiam ter disponíveis, sublinha Francesco Di Mario, arqueólogo oficial da Superintendência e diretor das escavações. A nova investigação se estendeu especificamente para uma área da caverna que nem mesmo tinha sido tocada pelo trabalho do antropólogo anterior, em 1939, Carlo Blanc. Esta é a área chamada del Laghetto, que significa lago, porque de outubro a abril é inundada todos os anos pelo lençol freático subjacente. Nessa área foram encontrados vários restos mortais, incluindo uma calota craniana, um fragmento do occipital, fragmentos do crânio, incluindo 2 hemifrontais, fragmentos da mandíbula, 2 dentes, 3 fêmures parciais e outros fragmentos em processo de identificação. Entre os novos indivíduos reconstruídos pelos arqueólogos, 9 ao todo que se somam aos 2 já reconstruídos em 1939, há apenas uma mulher. Os restos mortais, no entanto, datam de épocas diferentes. Em particular, 8 são de hominídeos que viveram entre 50.000 e 68.000 anos atrás, enquanto os mais velhos deles teriam entre 100.000 e 90.000 anos. Uma multidão de restos de animais enriquece o quadro, a começar pelas hienas, que foram as últimas a usar a caverna como cova para arrastar as carcaças de suas presas. Uma lista incrível e fascinante que vai dos aurochs, um grande bovino agora extinto, ao veado, do rinoceronte ao veado gigante, Megaloceros, do urso das cavernas ao elefante e ao cavalo selvagem. As investigações envolvem acadêmicos de várias instituições de pesquisa. O objetivo é reconstruir o quadro paleoecológico da planície pontina, na Itália, entre 125.000 e cerca de 50.000 anos atrás, quando aqueles que sempre foram referidos como primos dos Homo sapiens, misteriosamente extintos por volta de 26.000 anos atrás, frequentava a região de Lácio. Escavações e investigações também se estenderam ao exterior da caverna, onde foram identificadas estratigrafias e paleosuperfícies que datam de 60.000 a 125.000 anos atrás, testemunhando os momentos da vida do Neandertal, os lugares onde ele esteve e onde, pelo fogo, ele comeu sua própria presa. Explicam os pesquisadores que a descoberta de carvão e ossos de animais queimados afirma a hipótese da presença de uma lareira estruturada. Portanto, eles cozinhavam e assavam suas comidas. A caverna Guattari passa a ser um dos sítios mais importantes do mundo para a história do homem neandertal. Estas novas descobertas ajudarão a compreender melhor a história do povoamento da Itália e de todo um vasto continente.